Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Se você chegou aqui nesta aula de hoje, eu vou te ensinar a fechar mais contratos na advocacia familiar e sucessória, a multiplicar seus honorários e você fazer um atendimento, minha gente, que vai fazer com que o cliente assine o famoso contrato de honorários. E é claro, eu trouxe aqui, ó, processo é prova. Eu trouxe exemplos práticos para mostrar para você que é isso que eu faço também na minha advocacia e que não tem fórmula mágica. A gente vai errar para poder acertar. O que não podemos é o quê? Permanecer no erro. Mas antes da gente começar, deixa aqui o seu joinha, seu like, seu comentário, porque este vídeo vai ser transmitido para mais e mais pessoas. Para o YouTube entender que esse vídeo é relevante, eu preciso, gente, eu tô mendigando aquele. Deixa, eu troco like, troco comentários. Eu tô de fato mendigando isso aqui com você, brincadeiras à parte, para que essa mensagem ela seja transmitida para mais e mais pessoas, tá? Antes da gente começar também, você já sabe que nós temos que ter uma oração e a gente vai fazer um aparato. Se você chegou aqui agora, você vai entender o que nós tivemos na aula de ontem para chegarmos até aqui a aula de hoje, tá certo? Bom, hoje nós vamos aqui no Evangelho do dia, que está lá em Marcos, versículo 9, capítulo 9, versículo 38 ao 40, tá? Vou ler aqui para vocês. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsando os demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não nos segue. Jesus, porém, disse: Não os impeçam, pois ninguém faz milagre em meu nome e logo depois pode falar mal de mim. Quem não é contra nós está ao nosso favor. Que isso, minha gente, tem de conexão com a prática da sua advocacia? Eu quero que você coloque isso aqui para mim nos comentários. Coloque também de onde você está falando. Isso é muito importante para que nós possamos criar, né, conexão, tá certo? Vai colocando, eu adoro saber de onde vocês estão falando. E eu vou trazer aqui os exemplos, os insights que a palavra de Deus trouxe. Porque, meu povo, quando eu trago esses exemplos aqui, esse evangelho, tá? É para vocês entenderem que o maior livro da história, que não precisa de tráfego, tá? É a Bíblia. Então, passa ano, passa séculos e a Bíblia continua aqui, né? Sendo a mais lida, sendo a mais procurada. E sem Deus, né? Sem o Espírito Santo dele, nós não seremos nada. E como eu sempre digo para vocês, quem tem dom, se não tiver, se não colocar o dom para multiplicar, para se aprimorar e etc., esse dom vai ser retirado, ele vai ser tomado. Hoje mesmo eu estava conversando isso com Carlinha, a gente estava fazendo uma gestãozinha aqui, né? E eu falei para ela, amiga, eu tenho que correr, porque senão esse dom vai ser tirado de mim e vai ser multiplicado em outra pessoa. E eu não quero que isso aconteça contigo também. Eu quero que você acorde, enxergue a vida e faça com os meios que você tem para que depois possa ser multiplicado. Bom, e o que que isso traz de conexão com a advocacia? Muitas vezes, minha gente, nós buscamos, encontramos, né? Fazemos de tudo para ter barreiras, a gente inventa. E quando alguém faz aquilo que a gente deveria estar fazendo, toma atitude de fazer, a gente começa a fazer o quê? A falar mal dessa pessoa, a criticar essa pessoa, a reclamar dessa pessoa. O que foi que os discípulos de Jesus fez? Ele viu alguém, fizeram, né? Perdão. Ele viu outras pessoas expulsando demônios em nome de Jesus, e ele foi reclamar com Jesus dizendo que eles não estavam seguindo. Ao invés deles estarem procurando fazer o mesmo, ou seja, procurar ajudar, procurar fazer a sua parte de expulsar os demônios também, eles ficaram incomodados com quem estavam fazendo. E é o que você hoje pode também estar acontecendo contigo. Você reclama porque você não produz conteúdo, você reclama porque não está entrando honorários, você reclama porque o cliente não fecha contigo. Só faz ter aquele reclamar, 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 ser uma pessoa invejosa. Ah, a inveja ela não é dita apenas pela boca, é até no olhar. É até no olhar, é o fato de você pensar, por que que fulano tem isso? Eu sou tão melhor que fulano e eu não tenho. Isso é uma inveja. Você está fazendo o mesmo que os discípulos de Jesus fizeram há milênios atrás, tá? Então, primeira coisa, para de ficar colocando barreiras. Apenas faz e olha para o teu negócio. Esquece a vida dos outros. Olha para você, tá? Se alguém está conseguindo prosperar, se alguém está conseguindo, graças a Deus, né? Por conta de conteúdo, por conta do network no offline, está conseguindo viver da advocacia, está conseguindo ser visto, está conseguindo prospectar clientes, procure fazer também. Ponto, tá? E não reclame, não vá reclamar, porque ele está fazendo e você não está fazendo, ok? Bom,
Outra coisa aqui que o Evangelho nos traz, né? É, e que Jesus também nos ensina, é que ao invés da gente focar nas dificuldades, nos empecilhos e nas barreiras que nós temos na vida, a gente tem que focar em melhoria. Tem versículos, tem no Evangelho, tá na Bíblia, é bíblico, tá? O que é que diz aqui? Olha só. Não se aflijas por coisa alguma, porque o dia de amanhã terão seus próprios problemas. Eu digo isso sempre, eu trago isso para minha vida. Jesus nunca nos prometeu vida perfeita quando ele estava aqui na terra. Ele disse que cada um carregaria a sua cruz, tá? Então você tem uma cruz para carregar. Eu não sei o que você está passando agora, mas você tem uma cruz para carregar. Só que você só focar na cruz, no sentido de eu tenho problema, eu tô injustiçada, eu tenho isso, eu tenho aquilo, não vai resolver problema nenhum da tua vida. Pelo contrário, você só vai continuar insistindo no problema. Então você tem que buscar uma melhoria, focar em soluções e não se entregar ao que o inimigo quer. Ok? Bom, e uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês que é importantíssima é: o impossível que é para mim, o impossível que é para você, não é o impossível para Deus. Mas como eu disse, para que Deus ele possa agir, nós primeiros precisamos fazer a nossa própria parte. Então, talvez seja um impossível para você é, falar em público, fazer um vídeo, se posicionar melhor. Mas para Deus isso não é impossível. Se Ele quer que você tenha esse dom, se esse é o chamado dele para sua vida. É, até para a gente não ficar muito aqui neste assunto e não ser tão prolixa, eu me recordei aqui de uma coisa que a gente estava na quaresma passada meditando sobre a vida de Moisés com o Frei Gilson, tá? E eu me recordo uma coisa que me marcou bastante, que o Frei falava. Quando Deus pediu para Moisés liberar o povo do Egito, né? Para ele liderar, né? A fuga do povo de Israel do Egito para a terra prometida. O que foi que Moisés respondeu a Deus? O que foi que ele respondeu? Mas eu não sei falar, eu sou gago. Só que Jesus, em momento algum, pediu para ele falar. Ele, inclusive, indicou quem é que iria falar para ele, que era o irmão de Moisés, tá? Que eu não lembro que o nome agora. Mas enfim, tu lembra o nome, né? Eu não lembro o nome dele aqui agora. Ele pediu pro irmão de Moisés falar. Era para ele liderar. Liderar! Não interessa se ele era gago. Em momento algum, Deus olhou para a dificuldade que eles tinham. Deus estava dando para Moisés uma solução. Ele falou: Moisés, acorda, não pedi para você estar falando. Eu, inclusive, indiquei uma pessoa para estar te ajudando com a fala, para poder se comunicar, né, com o povo hebreu e com o povo do Egito também. Eu estou pedindo para você liderar, estou pedindo para você tirar o meu povo do Egito e levar à terra prometida. E quando o povo chegou na terra prometida, que Deus mandava a gente comida todo santo dia. Todo santo dia Deus dizia: eu vou mandar comida para você. Eu vou mandar o maná, né? Eu vou enviar o maná. O povo guardava a comida para o dia seguinte, preocupado com medo de Deus não mandar. E aí a comida ficava podre, não é mesmo? Bom, aí o que que acontecia também? Perdão, gente, uma ligação aqui inesperada da minha estagiária Yasmin. Vamos puxar a orelha dela, mas vamos, que sabe faz ao vivo, né? E olha que eu coloquei o celular no modo avião. Bom, o povo ficava tão preocupado com o maná não vir, né? Que Deus mandava o maná todo dia, eles guardavam para outro dia, a comida chegava a ficar podre, porque não era para guardar. Eles não tinham ordem para guardar, e sim para esperar. E a reclamação e a murmuração foi tanta, né? Que ao invés de eles chegarem na Terra Prometida em 40 dias, eles chegaram em 40 anos. Então, lembra disso, coloca aí como meta para tua vida, para tua advocacia, como um todo, para a gente não esquecer. Bom, mas só fazendo um aparato aqui do que nós falamos ontem, a nossa aula, primeira aula do deserto ao reinado na advocacia, tá? Das famílias e sucessões, trouxe questão de prospecção. Como que você vai prospectar clientes, tanto no online como que no offline, ok? Pegue seu papel e sua caneta, minha gente, e vá anotando aí. E eu digo que tem alguns tipos, né, de prospecção. A prospecção ativa e a prospecção aquela que não é ativa. A ativa é aquela que eu estou no foi Arão. Arão, Carla acabou de me dizer aqui, gente, foi Arão, tá? Que tinha a ordem para poder falar e se comunicar com o povo, ok? Bom, então, como eu disse, primeira estratégia de prospecção é o quê? É você ter a prospecção ativa e aquela que não ativa. Aquela que ativa é aquela do offline, né? O poder do offline, nunca descarte esse poder offline. Por quê? Porque é o seu dia a dia. Se o Instagram acabar hoje, se alguma rede social parar de existir, você vai ficar sem cliente também? Não. Então a gente nunca pode depositar os ovos da galinha numa cesta só.
Vamos depositar os ovos em tudo quanto é canto. Onde é que eu quero estar? Onde é que eu devo estar? E lá ontem eu enviei no nosso grupo do WhatsApp. Se você não entrou, vai lá na bio do meu Instagram e se inscreve. No grupo do WhatsApp eu enviei um exercício prático para você fazer. E nesse exercício eu simplesmente te pergunto: qual área você quer atuar? Dentro de família e sucessões, tem vários nichos que você pode abordar. Pronto, você quer atuar com demandas de partilha. Onde estão os meus clientes? Onde estão essas demandas de partilha? Dissolução de união estável, o próprio planejamento matrimonial, que envolve essa parte de elaboração do casamento, que cuida também do patrimônio, testamento, doação, inventário, divórcio. Onde é que estão essas pessoas? Em todo canto. Tá dentro de igreja, tá dentro das escolas, tá dentro do supermercado, gente, tá em todo quanto é lugar. Então eu preciso ser vista dentro desses locais. Participar. É chato, mas tem que fazer, tá? Outro ponto é a internet. Quando eu falo da internet, a gente pensa só no Instagram. E eu tenho que pensar. Hoje o meu público, ele tá mais no Instagram ou ele tá no LinkedIn? Ou ele tá aqui no YouTube? Ou ele tá lá no TikTok? Onde está o meu público? Comece a monitorar isso. E vocês vão saber falar aquilo que o cliente ele quer ouvir, que nem parece que é produção de conteúdo. É tão natural que isso vem acontecendo que não parece que de fato é a produção de conteúdo. Então vai lá no, 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 no seu Instagram e se pergunta isso. Quais são as maiores dores do meu cliente? Quais são os maiores desejos que ele tem? Se eu atuo com demanda de partilha e envolve litígio, quais são as maiores dores? É uma partilha não ser justa, né? É eu ter cuidado mais do meu pai do que o outro filho. Então, eu quero me preservar, né, em relação a isso. Enfim, tem que anotar essas principais dores e os principais desejos do teu potencial cliente para que você consiga fazer uma produção de conteúdo assertiva, para que você consiga saber onde os seus clientes vão estar. Mas eu digo, tem que estar na internet, em todas as redes sociais que você puder, porque a maior avenida do mundo é a internet, ok? E se você não tá lá, infelizmente, vai ficar difícil. Como eu sempre digo, ó, não basta ser bom, né, não, Carlinha? Tem que parecer que é bom. Mas agora nós vamos para a nossa parte técnica. Eu quero te ensinar, e eu trouxe aqui, minha gente, um caso concreto, caso real do escritório, tá? Olha só, semana passada, né, fui contratada para o inventário. E eu tinha que preparar todo o atendimento, né? Fui conversar com a família, são quatro herdeiros, um cônjuge sobrevivente e três filhos, ok? Tem filhos que são fora do casamento, né? E apenas filho unilateral desse cônjuge meio, mas não da falecida. E eu fui ter mais informações sobre esse caso, obviamente, no momento que eu fui atender. É uma demanda que ela veio do offline, tá? Diretamente, veio de indicação de uma amiga minha, ok? E por isso que é muito bom, porque ela me acompanha nas redes sociais, ela vê o que eu faço, então eu consegui, sabe, não gastei um real. Nesse caso especificamente, também por conhecer toda a família, eu acabei não cobrando consulta jurídica, mas também porque eu já tinha certeza que esse pessoal iria fechar comigo. Então, quando eu tenho muita certeza que o cliente ele vai fechar comigo, eu dispenso essa consultoria, tá? Por quê? Porque eu digo que o cliente ele tá tão quente, né? Como a lead tá tão quente, que o valor da minha consultoria eu já agrego no valor dos honorários que eu vou cobrar. Não tem necessidade de eu quebrar uma objeção, aliás, colocar uma objeção cobrando pela consulta, né? É, para levar mais tempo, possivelmente, para ele poder me contratar, para a família poder me contratar, sendo que eu tenho certeza que eles não vão procurar outra pessoa e que dificilmente eu não seria contratada. Agora, óbvio, quando eu percebo que não tem como, eu não conheço, eu não sei de onde vem, a consultoria, ela é cobrada devidamente, ok? Bom, e aí eu fui atender essa pessoa. E o que é que eu sempre levo, minha gente? Eu levo uma ficha de atendimento. Essa ficha aqui, tá? Ela tá disponível também lá no grupo. E não menospreze essa folha de papel. Por quê? Isso aqui me ajuda até para minha equipe. Eu qualifico a parte. Eu coloco, né, tudo que eu tive daquele atendimento. Eu já começo a escrever estratégia para minha equipe, para minha estagiária fazer a petição, por exemplo. Então ela já sabe tudo que eu quero que contenha. Porque às vezes a gente está ali atendendo e acaba se esquecendo, tá? Mas, por isso que eu anoto. Então, essa ficha eu tenho no iPad. Essa ficha eu tenho aqui em mão. Eu gosto mesmo da mão, de escrever, ok? E uma outra coisa que essa ficha é boa para mim também é porque quando eu qualifico o cliente, ele não fecha comigo, suponhamos que não fechou, eu tenho a possibilidade de fazer um remarket com ele e de perguntar o porquê que ele não fechou o contratinho comigo ainda. E às vezes a gente acaba esquecendo, vai ali conversando, 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 principalmente no WhatsApp. As mensagens vão descendo e as novas vão subindo. Consequentemente, você acaba esquecendo desse cliente, né, que não fechou contigo.
Então, você tem que ter essa visão de negócio para poder voltar e correr atrás deste cliente. Se não tiver jeito, tudo bem. Às vezes, realmente, o cliente não era para você merecia esse não. Mas, ó, qualificou, coloca tudo aqui, tá? O que for pertinente para o caso concreto. Bom, esse caso, ele envolve o quê? Envolve um inventário. Como eu disse, ele tem um cônjuge sobrevivente e três filhos que são os herdeiros, descendentes, tá? E, minha gente, quando nós vamos fazer um atendimento que envolve uma demanda familiar e sucessória, a gente tem que saber, né, o rol, quem é quem, quais são os laços sanguíneos, quais são os problemas, quais são os medos, porque isso vai ajudar na construção de todos os fatos possíveis e impossíveis, né? E até você mesmo explicar para o cliente tudo o que vem acontecendo. E outra, antes de já chegar falando preço, etc. Calma, majestade. Você tem que gerar primeiro confiança, domínio naquilo que você está falando. Depois é que você vai passar o valor dos honorários, que é claro, eu já havia pensado, né? é, Quanto que eu iria cobrar para este caso concreto, especificamente falando, certo? Bom, então já sabia. Tem três herdeiros, tem um cônjuge meio e eles não estavam em litígio. Isso é um ponto muito importante para a nossa prática da advocacia. Eu saber se a parte estava ou não em litígio naquela demanda. Por quê? Porque isso influencia na minha forma de poder precificar. Já temos material aí, minha gente, disponível, tá? Para vocês sobre, né? Como vocês vão cobrar honorários. E aí eu falo da questão da complexidade da causa, né? Sobre o volume, sobre a questão patrimonial, sobre o tempo que eu posso durar na realização desta demanda, né? Tudo isso tem que estar aqui muito explicadinho, muito bem alinhado na hora de você atender, na hora de você precificar os seus honorários. É por isso, inclusive, que eu sempre digo que primeiro você atende, primeiro você ouve, primeiro você cala a sua boquinha, depois é que você faz o quê? Depois é que você passa o valor dos honorários, até para você entender, porque uma demanda chama a outra, por exemplo. Essa demanda especificamente falando, eu percebi que eles tinham interesse na questão de pensão por morte, então já indiquei um advogado previdenciarista, né? Eles tinham também seguros de vida, previdências privadas, são procedimentos, inclusive, que não entram no inventário. Claro que a gente tem que saber a diferenciação, né? Qual é a previdência que entra, qual a previdência que não entra. Então, tudo isso eu analisei junto com eles para poder, né, avaliar, ter esse olhar mais estratégico para a demanda. E como eu digo para vocês, minha gente, não é só sobre direito, tá? Não é só sobre direito. A gente tem que ter diversas visões mesmo aqui de negócio para andar, né, a nossa demanda. Ok, minha gente? Tudo certo por aí? Tudo tranquilo? Que bom, coisa maravilhosa. Bom, agora nós vamos aqui, né, trazer o que eles tinham de patrimônio. Então, eu peguei, né, fiz uma triagem, né, e anotei tudo o que tinha de patrimônio. Isso aqui, né, são documentos antigos. Olha aqui, uma relíquia. Nunca mais eu havia pegado um documento assim. A gente vive na era digital e acaba esquecendo. Aqui tem número de matrícula, né? Os imóveis, eles estão registrados, são regulares. Isso é muito importante eu saber se o imóvel ele é ou não é regular, tá? Por que é importante eu saber isso? E eu vou falar isso na próxima aula. Porque isso, inclusive, é uma outra forma de precificação de honorários. E uma coisa aqui que eu levei em consideração, que você também não pode esquecer, sob hipótese nenhuma, tá? É a forma como eu vou falar o valor dos meus honorários. Nesse caso aqui, e tá aí na tabela que tá no material para vocês, eu cobrei o valor de entrada. Eu cobrei um valor de entrada e cobrei também uma porcentagem no quinhão patrimonial dos herdeiros, que foi de 6%, visto que a gente está numa demanda o quê? Totalmente consensual, tá certo? Graças a Deus eles fecharam, não criaram nenhuma objeção. Só que quando eu falo da gente cobrar esses honorários no final da causa ou do acervo patrimonial, eu preciso saber se a pessoa ela tem dinheiro para pagar ou se eu tenho que esperar se ela vai vender um patrimônio, se não vai vender um patrimônio. Tudo isso precisa ser analisado e colocado, discutido neste caso concreto. Então, nesse caso em específico, né, eles não iriam vender nenhum patrimônio. Então, qual o prazo que eles têm para poder me pagar, já que eles não vão vender o patrimônio? É depois da lavratura da escritura pública do inventário extrajudicial? Eu vou aguardar um tempo de 1 ano, 2 anos? Quanto tempo é mais? Tudo isso tem que ser contabilizado. Antes mesmo eu não cobrava sobre o que é um patrimonial, justamente porque eu não queria entrar nessa briga. Quando é que o patrimônio vai vender para eu poder receber? Porque boleto não espera. Não é verdade? Então, justamente por isso que eu trouxe, eu coloco agora no contrato de honorários, eu vou enviar o modelo para vocês, estipulando um prazo para pagamento.
Tá certo, minha gente? Bom, e para não me estender mais, qualquer dúvida que você tenha, pode colocar aqui nos comentários. Tira print, mostra o que você achou dessa aula de hoje, me marca neste print, né? É importante que o cliente veja que hoje, a quinta-feira, 8h30 da noite, você está aqui comigo, estudando, se aprimorando. Então, é muito importante que você tenha cuidado com isso. Tá certo, minha gente? Um beijo e até a próxima.